nós passa em média por dia mais de hora e meia nas redes sociais. Já se perguntou, afinal, tanto tempo para quê? Provavelmente para nada. O número torna-se ainda mais preocupante se pensarmos que nem tudo o que se vê nas redes sociais acrescenta qualquer tipo de valor à nossa vida. A desinformação, essa, propaga-se a um ritmo cada vez mais acelerado. Mas há boas exceções. Eles trocam as batas brancas por um telemóvel e partilham conhecimento científico num tom muito irreverente, com sentido de humor e criatividade. Eles são os bons influencers. Olá, o meu nome é Gabriel Guimarães, tenho 27 anos, tenho licenciatura e mestrado em matemática e trabalho com redes sociais desde 2015. No Instagram tenho já 150 mil seguidores e o meu nickname é @mathgirl. Tudo começou em 2015, eu ainda estava na escola no 12º ano, acho eu, e eu gostava muito de matemática, era mesmo uma paixão que eu tinha. Participava nas Olimpíadas de Matemática, que é uma competição muito famosa, e eu sentia que as pessoas viam a matemática de uma forma injusta e muita gente tinha traumas com matemática e não davam uma segunda oportunidade à matemática, quando na verdade eu achava que era uma área tão fascinante e tão bonita. Então eu sentia a necessidade de mostrar às pessoas que a matemática podia ser divertida, podia ser interessante, independentemente do contexto da pessoa, da idade da pessoa, e portanto foi mesmo esta paixão que eu sentia pela matemática que me fez querer fazer divulgação e realmente mostrar às pessoas que a matemática existe fora da sala de aula. Será que a inteligência artificial tem um impacto assim tão grande no ambiente? Um cálculo simples mostra que a IA é responsável por menos de 0,1% do consumo global de água. Por isso, qual é o problema? O problema é que este número não significa nada. Antes de passar para o YouTube, onde eu estive bastantes anos, eu comecei no Facebook e fazia uns vídeos para o Facebook. E eu acho que dos primeiros, ainda no Facebook, foi sobre o cubo do Rubik, ou seja, o cubo mágico e quantas combinações é que nós poderíamos ter. Sabias que há mais de 43 trilhões de configurações do cubo? Mesmo que tentasses uma combinação por segundo durante 1 bilhão de anos, não conseguirias vê-las todas. Eu sabia que gostava muito de comunicar, que gostava de matemática, e eu sou maioritariamente movido por, lá está, por paixão, por motivação. Na altura eu andava na escola e as redes sociais não eram aquilo que são hoje. Estamos a falar há 10 anos atrás, não é? Portanto, hoje poderia hesitar mais na medida em que nós sabemos que as redes são mais tóxicas e há muito mais ódio e tudo mais, mas na altura não havia assim essa dimensão das coisas, e portanto eu atirei-me de cabeça porque eu fazia aquilo porque me dava prazer, acima de tudo. Eu entrei na licenciatura em matemática e toda a gente me conhecia, ou seja, eu não conhecia ninguém e toda a gente me conhecia, e então foi um bocado estranho para mim saber que as pessoas conheciam aquela versão que estava nos vídeos, mas depois eu pensava, mas como é que vão reagir ao meu eu próprio, não é? E então entrei numa situação um bocado desequilibrada, do género, lá está, eu não conheço ninguém, toda a gente já ouviu falar de mim, inclusive professores. O que é que as pessoas acham do meu trabalho? Será que eles gostam? Será que eles não gostam? Será que eles acham que eu estou a ridicularizar a matemática? Sabias que muitos descontos da Black Friday são apenas uma ilusão matemática? Imagina que um produto custa 100 euros. A loja aumenta o preço para 150 euros uma semana antes e depois anuncia 30% de desconto. Parece um bom negócio, mas na verdade vais pagar 105 euros por um produto que originalmente custava 100 euros. Foi um vídeo que tem quase 6 milhões de visualizações, acho eu. Foi um vídeo mais humorístico a falar sobre o número 666.
a analisá-lo matematicamente e depois a tirar assim umas conclusões filosóficas duvidosas, as pessoas acharam imensa piada e viralizou muito. Eu quero que vocês me digam se eles soam bem ou soam mal, tá? Então, vamos começar. Tenho gostado de fazer alguns vídeos ultimamente mais relacionados com temas da atualidade e da realidade, por exemplo. Exatamente, usar a matemática para explicar o processo eleitoral, a questão do voto útil, ou, por exemplo, como é que a inteligência artificial funciona e o impacto que tem no ambiente. Tem sido engraçado e tenho tido também um bom feedback, porque acho que as pessoas, lá está, confiam naquilo que eu digo e acham interessante verem esses temas abordados de uma forma matemática e exata. Lá está, alguém que percebe do assunto, digamos assim. Parem de acreditar em tudo o que vem na internet, por favor. E se o voto útil estiver a arruinar a democracia? Matematicamente, o voto útil é simplesmente uma decisão de otimização sob restrições probabilísticas. Reparem, esta aqui foi a evolução do símbolo que representa o número 4 ao longo do tempo. Segundo a matemática, 2026 será um ano feliz e extravagante. Acho que é um bocado difícil explicar esse processo criativo porque surge muito naturalmente. Às vezes eu estou a fazer uma atividade nada a ver e tenho uma ideia, sabes? E lá está, são muitos anos a virar frangos, como se costuma dizer, por isso é uma coisa que já me sai com bastante naturalidade. E também te chegam sugestões dos teus seguidores? Sim, eu recebo muitas sugestões do género: Gabriel, eu vi isto a passar nas notícias, podes explicar? Ou, olha, podes falar sobre este assunto que eu nunca percebi? Recebo muitas sugestões, sim. Nem sempre as sigo porque, lá está, eu gosto de fazer aquilo que me apetece e não aquilo que as pessoas me mandam fazer. Tipo, eu tenho uma rebeldia em mim, sabes? Mas às vezes, sim, vou ao encontro daquilo que as pessoas querem. Tem sido ótimo, é fantástico poder estar frente a frente com os alunos e não só atrás de uma câmara. Isso ajuda-me, estar em contacto com os alunos ajuda-me a perceber melhor a realidade escolar e o facto de ter a oportunidade de ir a escolas em sítios tão diferentes, contextos socioeconómicos tão diferentes, permite-me ter uma visão muito ampla da educação em geral e perceber que há escolas completamente diferentes umas das outras e alunos completamente diferentes uns dos outros, e é bom ver essa diversidade, essa variação. E há muitos momentos em que eu saio de uma palestra e penso: estes miúdos dão-me esperança na humanidade. Acho que às vezes nós desmoralizamos e achamos que está tudo perdido e que esta juventude é do piorio, mas depois eu tenho certos contactos que me fazem perceber que ainda há muitos miúdos muito interessados por aprender, muito curiosos, muito queridos, e então eu costumo ser muito contente. E o que é que nós concluímos? Na maioria das palestras falo de tópicos que, digamos, que não parecem matemática, então eu sinto que consigo enganar ali os alunos e ponho-os a fazer umas brincadeiras, uns desafios, então eles têm uma forte adesão e às vezes até há alunos que nem são muito bons a matemática, mas depois resolvem os desafios com muita facilidade, porque têm um bom raciocínio lógico portanto, a palestra 2 por acaso é um bocadinho mais técnica, mas em geral eu tento fazer palestras em que, lá está, os alunos nem se apercebem que é a matemática que estão a fazer e, portanto, eu costumo ter um feedback muito positivo e os alunos costumam gostar bastante, mas não consigo ter uma percepção de como é que eles são com a matemática de sala de aula, por assim dizer. E fun fact, Albert Einstein nasceu no dia 14 de março. Ele nasceu no dia do Pi, portanto isto já era um sinal, uma premonição de que ele ia ser um grande gênio. E Einstein disse o seguinte: não te preocupes com as tuas dificuldades a matemática, eu garanto-te que as minhas são ainda maiores. Ou seja, um dos maiores génios do século XX, um grande físico,
tinha dificuldades a matemática. Ele queixava-se recorrentemente do quão mau era a matemática e a matemática era um obstáculo para ele no seu avanço da física. E, no entanto, ele chegou a conclusões incríveis, nomeadamente à teoria da relatividade e outras teorias que envolvem muita matemática. Porquê? Porque ele se dedicou e se esforçou para isso. Gabriela, a tua vida agora é passada entre as redes sociais, o teu público digital, e entre escolas. Acabámos de assistir a uma palestra, Sim. a uma palestra tua. Como é que é conciliar isto tudo? É assim, não é muito complicado porque, pronto, eu consigo gerir bastante bem o meu tempo, não tenho nenhum patrão então há meses mais complicados, por exemplo, o mês de março é sobretudo difícil para mim porque em março é o Dia Internacional da Matemática, então todas as escolas e mais algumas querem uma palestra em março e aí sim é um mês bastante intenso, mas o resto é fácil conciliar as duas coisas, fazer vídeos com ir às escolas. Já nos contaste que sempre foste um apaixonado pela matemática, Sim. mas lembras-te como é que começou essa paixão? Certo. Tem alguma razão? Sim, eu lembro-me de gostar de matemática desde sempre, inclusive no primeiro ciclo, mas eu acordei para a matemática no 7º ano. Eu tive um professor muito exigente que me disse um dia que eu não sabia nada de matemática e isso criou uma vontade em mim de eu mostrar que ele estava errado e que eu podia ser melhor a matemática. Então foi a partir do 7º ano que eu comecei a estudar matemática todos os dias, a ler livros de divulgação matemática e a consumir tudo de matemática que existisse à face da Terra para ser o melhor possível, para mostrar àquele professor que eu conseguia ser melhor e que ele estava errado. Nestas palestras também, e também nas tuas redes sociais, mostras a importância de estarmos atentos e tivemos aqui exemplos práticos de que a literacia matemática e a literacia estatística Exatamente. é importante porque somos facilmente enganados, não somos? É verdade, infelizmente a estatística às vezes é usada mesmo para enganar as pessoas mais desatentas, seja mostrando gráficos que não mostram bem a realidade, seja mostrando números fora de contexto que também não dão assim grande informação, então é preciso nós sabermos ler e interpretar gráficos da forma correta para não sermos enganados. Olha, e desistir, já lá vão 10 anos, desistir nem sequer faz parte das tuas ideias. É assim, houve uma altura em que eu de facto desisti momentaneamente e achei que não ia voltar às redes sociais. Eu fiz uma pausa de 1 ou 2 anos em que apaguei as redes sociais e achava mesmo que não ia voltar, mas eu acho que gosto demasiado de comunicar para desistir disto, então enquanto me for possível viver assim, eu vou dar o meu melhor para conseguir continuar a trabalhar com aquilo que gosto, a fazer aquilo que gosto e a divulgar matemática para toda a gente. E pensas fazer vídeos até quando? Até 2099. Isso, muito rapidamente, faltam quantos anos até 2099? Faltam 73 anos. Vou fazer aqui a conta. Sim, acho Obrigada, eu. Gabriela. Nada. Obrigada, muito obrigada. Obrigado. Estima-se que a IA consuma entre 160 a 320 terawatts hora. Buguei aqui um bocado.